Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020. Bom, quarta-feira é sempre dia de darmos uma palavra pastoral e nas quartas-feiras eu tenho já buscado algum ensinamento dentro da pregação do último domingo para relembrarmos, daquilo que nós falamos no domingo e tentar buscar ainda algumas outras pérolas que porventura possam ter ficado perdidas durante toda esta ministração. E nessa quarta-feira eu quero falar sobre buscar a Deus e encontrar saciedade, satisfação. É muito interessante analisarmos um pouco a nossa sociedade moderna e perceber que os homens estão em busca de saciedade. Os homens estão em busca de alcançar os seus ideais de vida. E muitas vezes nós, como cristãos, também estamos envolvidos nesta busca frenética por ideais ou por saciedade ou satisfação que de fato não vamos encontrar a não ser em Deus. Eu quero destacar para vocês um texto que está no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11, que é o chamado capítulo dos heróis da fé, no versículo 6. É um texto bastante conhecido e ele diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Bom, para começar, nós temos que relembrar o que é fé. Por quê? Porque o texto começa dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. E esse é um texto que tem sido, em muitos sentidos, propagado em todos os lugares. Nós podemos dizer que nós temos alguns tipos de fé. Por exemplo, nós temos a fé popular, que é aquela chamada eu creio em Deus, ou aquelas pessoas que dizem o importante é ter fé em Deus. Então pessoas dizem tenho muita fé em Deus. Essa fé popular pode ser também fé numa cadeira, por exemplo. Por que eu me assento em uma cadeira? Porque eu acredito que aquela cadeira vai me suportar. Então isso é fé popular. Nós temos a fé mercantil, uma fé comercial, que é aquela fé que está presente em alguns púlpitos e até em alguns ensinamentos de treinamento para alta performance profissional, que diz o seguinte: se você tiver fé ou se você acreditar, Deus vai te abençoar. Se você disser as palavras certas ou fazer as coisas certas, Deus vai te abençoar. Isso é uma fé mercantil. E nós temos a fé bíblica. O que é a fé bíblica? A fé bíblica, ela tem um objeto específico, no caso Deus, mas não é um Deus comum, é o Deus da Bíblia, o Deus que é criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, que se fez carne e habitou entre nós, que andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, que morreu, ao terceiro dia ressuscitou, que está preparando lugar para nós e um dia voltará. Esse é o Deus da Bíblia. Esse Deus da Bíblia, ele tem uma mensagem específica. Então podemos dizer que fé é certeza absoluta e sobrenatural na mensagem do Evangelho, que é, como eu disse, esse compêndio que eu acabei de dizer, e na pessoa de Cristo. Por quê? Porque o Deus, como o próprio texto de Hebreus diz que é impossível agradar a Deus, esse Deus se revela de forma plena na pessoa de Jesus Cristo. Agora, surge a pergunta. Esse texto diz que ele se torna galardoador dos que o buscam. Será que ele está propondo aqui uma espécie de troca? Será que ele está propondo aqui uma espécie de se você me buscar eu te abençoo? É óbvio que não, porque senão seria uma contradição com outros textos da Bíblia. Então o que nós podemos dizer com a recompensa daqueles que o buscam? Quando nós buscamos a Deus, nós vamos encontrá-lo. E nós vamos encontrá-lo aonde? Revelado na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, buscar a Deus é
desejá-lo, desejar encontrar Deus, de fato o encontrá-lo, e nós o encontramos aonde? Nós nos encontramos em Jesus. E aí, por fim, depois de desejá-lo e encontrá-lo em Jesus, nós vamos nos satisfazer apenas nele. Ou seja, quando buscamos a Deus, nós vamos encontrá-lo. Aonde? Em Jesus. Nós vamos encontrar aonde? Na morte, na vida, na morte e na ressurreição daquele personagem tão importante que é a revelação do próprio Deus Jesus Cristo. A pergunta é, como um tipo de fé desse, uma mensagem dessa, uma pessoa dessa, não pode transformar a nossa vida? Nós podemos dizer a partir disso o seguinte: não importa mais o que aconteça com as nossas vidas. Não importa mais se eu vou prosperar ou não, e eu posso prosperar. Não importa mais se eu vou ser feliz ou não, e eu vou ser feliz. Não importa mais o que eu vou fazer ou não. Importa que eu me agarro a Cristo com amor e certeza de que, independentemente das forças do mal ou do tipo de ataque que o mundo possa lançar sobre mim, eu já alcancei um bem maior. Quando nós encontramos Jesus, ao buscarmos Deus, como o próprio texto de Hebreus diz, nós vamos então satisfazer todas as nossas vontades. E aí não importa mais o tipo de dor, de sofrimento, de ataque, o tipo de luta que o mundo possa infligir sobre nós. Sabe por quê? Porque agora eu tenho um bem maior. Jesus falou sobre isso e ele disse que alguém que encontra uma pérola de grande valor vende tudo o que tem para adquirir esta pérola. Então é isso, pessoal. Uma ótima quarta-feira para todos nós e que nós encontremos saciedade em Jesus. Deus abençoe.